relação à cultura japonesa para o futebol, como é que os torcedores japoneses lá veem o futebol, assim, que você consideraria diferente da torcida brasileira? O futebol é tão importante para eles como é aqui. Eu percebo por alguns jogos que até lota estádio, né, alguns times mais tradicionais e tal. Como é a paixão deles pro futebol lá? Eles gostam muito de futebol, lógico que vem evoluindo isso, o beisebol ainda é o primeiro esporte lá no Japão. Eu nem sabia ainda disso. É o primeiro, mas os estádios eles conseguem uma média pública muito grande. É um torcedor, assim, reflete a cultura, né? Difícil você ver um torcedor japonês ou vaiar ou criticar, é muito difícil. Eles trabalham mais nessa coisa de apoiar o time até o final. Uma coisa interessante, assim, que eu notava, é que às vezes em momentos difíceis de resultado, aparecia mais torcedores, levava presentes, levava chocolate, levava coisa para como... Então, estava lá para dar apoio para o time. É um formato diferente, eu acho que vem da cultura. Lógico que tem torcidas também mais próximas da nossa cultura aqui, como o Ural. A Ural é uma torcida que já vai a mais, já cobra um pouco mais. Então, existe uma diversidade, mas é bem diferente ainda por questão cultural do nosso formato. Por que é que japonês, eu vou colocar os asiáticos, são tão habilidosos assim, tudo que eles fazem e não conseguem dar certo, entre aspas, no futebol? Assim, eles estão pouco tempo que eles criaram o futebol profissional, né, em relação ao nosso contexto. Pelo tempo que eles têm de futebol, eu acho que eles evoluíram bastante. Existe aí um contexto dessa parte coordenativa, desse histórico genético, talvez, né, para o esporte, né, porque é fácil falar do Brasil que a gente tem um histórico genético favorável a nascer grandes jogadores, né? Então, isso aí é uma coisa que facilita, né? No Catar foi bem diferente assim do Japão, ou você já estava mais ou menos ali? Bom, pelo menos eu já tinha essa experiência de ter ido para um lugar totalmente diferente, né? Então eu já, apesar de que o Catar e o Japão, as culturas são diferentes, é o extremo, né? Eu falo isso para os meus filhos, que eles conviveram com as culturas os extremos de cultura no mundo. Conviveram com a cultura árabe, conviveram com a cultura japonesa, oriental. Conviveram mesmo, não é que eles foram lá visitar. Eles estudaram nas escolas. Aprenderam os idiomas? A minha filha, Luana, mais nova, ela alfabetizou primeiro em japonês. Depois é que ela alfabetizou em português. Isso é uma coisa que eu falo sempre para eles, que é uma riqueza que eles tiveram. O Catar ainda está no processo, né, de desenvolvimento mais de futebol. Tem as questões também religiosas, culturais, que a gente tem que respeitar para que tenha um bom desenvolvimento do trabalho lá. Também conseguir ter bons resultados lá. O árabe, de uma maneira geral, ele gosta da cultura do brasileiro, no sentido trabalha com um pouco mais de emoção do que o europeu em si, né? Esse estilo de europeu e brasileiro, eles gostam mais do brasileiro. Lá no exterior, você treinou algum jogador brasileiro? Sim, tanto no Catar como no Japão, a gente tinha jogadores brasileiros que jogavam no nosso time. Destoava muito? Bom, esses jogadores são contratados, teoricamente, são jogadores de alto nível, né? Quando eles levam estrangeiro, eles querem levar jogadores que vão fazer a diferença. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com vários, né? Inclusive tem o Wesley, né? Baiano aqui, que jogou no Bahia, ainda é um dos maiores artilheiros do Japão, estrangeiro. Jogou comigo, foi campeão nesse ano, em 2008, da Copa Nabisco. Magno Alves jogou comigo também, que é baiano. Elkson, que saiu daqui também, se tornou um dos maiores artilheiros lá do China, time que ele só foi. que na China. Falha minha. O Wesley fazia gol de falta demais, mano. Ele fazia Lá no Japão, fazia de todo jeito. Provavelmente ele fazia muito bem. Mas aqui, quando alguém derrubava o jogador do Vitória assim, da intermediária pra frente, eu falava, é gol de Wesley. Você gostava de lá do ambiente? Era legal? Ou você fica meio oprimido, mas sem saber? Quando o cara chega numa cultura diferente assim, ele fica sem saber muito o que falar, pra não falar alguma coisa que pegue mal, etc. assim? Não, tranquilo. normalmente você vai aprender nessas coisas, né? Detalhes de como lidar com a cultura local, pra você não cometer nenhum gafe. Essas coisas você vai aprendendo, o próprio intérprete também vai lhe passando nas situações. Por exemplo, no Catar, se você sentar e cruzar a perna com o pé virado, por exemplo, eu ia conversar com o presidente do Garafa, que é o último clube que eu tava lá. Então, quando você vai sentar com o Sheik, lá, o presidente do clube, você não pode cruzar a perna e botar a perna cruzada na direção dele. Isso é uma ofensa. Mas esse Sheik, por exemplo, lá do Garafa, já é um cara com a mente muito mais aberta. Então ele sabe que a nossa cultura, ele sabe que a nossa cultura é uma coisa normal. Então, quando eu esquecia que eu cruzava a perna, que eu ia tirar, ele falava Demorava. Então tem coisas que assim, detalhes,
coisas pequenas, né? Quando você tá nervoso lá no jogo desse e fala, não sei o que lá, porra, caralho, o intérprete traduz o palavrão também ou ele faz a censura ali no meio do caminho? Deve suprimir. Ele cria um ambiente para ele saber que ele está sendo exigido drasticamente. Talvez ele não use palavrão. E tem coisa que só o palavrão. Mas só que é o seguinte, traduz, né? esse tipo de palavrão que a gente usa no futebol, os caras entendem. Japonês, árabe. De você falar, eles sabem que é palavrão. Nada do Eles porra entendem. do filho da puta, ele tá ligado que Ele é. sabe que é com ele que é coisa grave. Vê o nome dele e vê o palavrão na mesma frase, ele já sabe que a porra tá séria. Há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, ouviu seu nome ventilou-se na mídia esportiva baiana. Vai né? atravessar a pergunta do torcedor. Primeira mesmo. coisa, houve algum contato de algum clube baiano com você nesse último ano, talvez no ano passado? Houve vários momentos aí, alguns momentos não encaixou, às vezes eu estava já com contrato, já estava saindo, ou alguns momentos não houve encaixe. Que eu estava aqui disponível e que houve contato com o clube, aconteceu uma situação do Vitória quando ainda era Raimundo Queiroz que estava como diretor, que ele tinha sido meu presidente no Goiás. E o Vitória, parece que faltavam 4 jogos a acabar. Foi no ano de Carpegiani, quando Carpegiani caiu, que acho que eles trouxeram aquele PC dos mãos. Foi o PC que veio. Mas ele queria fazer só pelos 4 jogos, para depois pensar no contrato do ano seguinte. Pelo amor. E eu falei para ele que eu iria, que eu não tinha problema nenhum, que eu iria, agora eu só iria já com o contrato pro ano seguinte. Aí eu não quis. Aí ele disse que eles estavam procurando um treinador só para... Aí eu agradeci o convite e... Deixa pra eu responder a do pergunta do torcedor. torcedor, porque você tá falando todas as perguntas. Mas eu não tenho bola Tô de com a perna cristal, não cruzada ia pra você, desculpa aí. Eu vou fazer umas perguntas aqui que a galera que segue a gente mandou. Paula, que PCzinho, né? Mandou um beijo pra você e disse que você é um gênio. Disse pra ele vir treinar o Vitória pra tirar a gente dessa zica e trazer um título de verdade. Mas não foi pergunta, né? Foi só o salve. Já o TV aqui botou: Alex, pergunta pra Chamusca como é pra ele ver o irmão dele fazendo história na Série C, mostrando mais uma vez que o futebol é o melhor esporte do mundo. Jailton Mota de Jacobina. Pô, pra gente é uma felicidade do mundo, né? Meu irmão me ajudou durante 8 anos, trabalhamos juntos, ele como meu auxiliar. E em 2012, quando a gente voltou do Catar, ele iniciou a carreira dele como treinador. Ele estava nessa dúvida, né? E eu até falei para ele, vá, arrisque que qualquer coisa você volta para ficar comigo. Mas graças a Deus ele não vai precisar desse posto mais de auxiliar. Estou muito feliz que ele merece realmente tudo que ele está conquistando aí. Você acompanhou essa virada, os 4-0 pro 6-0? Você assistiu o jogo? Você ligou pra ele pra passar algum incentivo? Teve alguma interferência sua nessa virada histórica? Eu só ligo pra parabenizar, só não tem interferência nenhuma. O Alex fez uma referência a esse jogo e ele usou as palavras que eu sou bom pra caramba com palavras, mas eu não encontraria as palavras mais adequadas do que ele. Ele disse sobre esse jogo de Marcelo: o futebol respira. E a sensação que se tem é exatamente essa: o futebol respira. Virar um 4-0 na ida. Teve um torcedor que chegou até a tatuar. Foi arrepiado. O torcedor tatuou, você viu o título? E uma frase que seu irmão usou, que era uma frase de uma música do Charlie Brown Jr., que era um impossível essa questão de opinião. Uma frase que ele usou no vestiário para incentivar os atletas a buscar a virada. Matheus Azevedo pergunta pergunta qual o time que ele mais gostou de ter treinado e por quê. Na verdade é esse time do Japão. Passei 4 anos, né? Então foi um trabalho completo. Fui lá para tirar do rebaixamento, depois fui construindo a equipe, uma equipe que nunca tinha conquistado nenhum. Há 2 anos tinha subido da 2ª divisão. E qual é o nome do time? Foi buscar 8 a Trinita. Foi uma equipe que foi um trabalho sendo construído, jogadores vindo da universidade. Então foi uma coisa que eu senti, assim, a construção. Jogadores que eu lancei novos, com 19 anos, que não eram cultura do Japão. Botei para jogar com 19 anos. Hoje são jogadores titulares da seleção japonesa. 6 ou 7 jogadores Você foram para a mencionou no seleção. papo de bola que você tirou uns 2 medalhões e colocaram os meninos para jogar, todo mundo, ninguém entendeu Exatamente, nada. para eles era aquilo ali, como é que ele vai tirar esse cara, vai botar os meninos novos e os meninos. Você vê Até que os meninos ficaram com medo também. olhavam assim, como assim eu vou jogar? Tipo, eu vou jogar, digo, é você mesmo. Oséias Alves pergunta aqui: qual o maior desafio que você já enfrentou em sua carreira? O maior desafio, eu acho, talvez tenha sido. Vou jogar para esse lado também, você chegar num país, acho que foi esse, chegar num país que você não sabe a língua, o time tá 12 jogos sem ganhar, você tem que tirar o time tem 12 jogos para terminar o campeonato, para salvar o time. Então
Acho que esse foi o maior desafio que eu Tem que ter muita personalidade. na minha carreira, Chega é verdade. assim. É minha vez de puxar essa Puxando o saco. Vitinho Cardoso, o que ele acha que mudou na torcida do Vitória de hoje para de antigamente? Você conseguiu, assim, acompanhar essa mudança aí da torcida do Vitória? Porque você começou a se envolver em outros clubes, não sei se você passou a acompanhar tão de perto. Se eu for fazer uma avaliação nesse sentido, eu não vou ser. Não tenho, Se resumir eu não só o tenho Vitória, padrão, eu não tenho base de dados para fazer uma avaliação, né, disso aí. O que eu posso dizer é que assim, eu sempre tive um carinho muito grande assim, dos torcedores, reconhecimento, né, do trabalho que a gente fez lá e tal. Acho que é a única coisa que eu posso dizer. Aqui ó, Anne Carvalho. Anne Carvalho também conhecida como Anne do Testão. Já que a sociedade tem se tornado menos machista e as mulheres têm cada vez mais ganhado espaço no mercado de trabalho, é possível que um dia times de futebol masculino sejam treinados por mulheres? Eu acho que eu não vejo nenhuma restrição. É lógico que isso vai demorar, porque primeiro tem que fortalecer o futebol feminino, criar um contexto que as profissionais que estão trabalhando no futebol feminino, que ainda é o mercado que elas trabalham, possam desenvolver as suas carreiras, assim como os treinadores estão indo para o futebol feminino, né, alguns treinadores. É, verdade. Então, eu não vejo para o futuro que isso não seja uma coisa viável. Eu acredito que fortalecendo o futebol feminino vai aparecer as oportunidades dessas treinadoras migrarem para o futebol masculino. Exatamente, é exatamente assim. Pergunta muito inteligente, Rony. Parabéns pela pergunta. Nessa testa tem um cérebro Entendedores entenderão, né? Pronto, acabou as perguntas aqui. Tem o bate-bola Vamos fazer o que bate-bola? eu nem completei, mas se você tiver mais coisas aí pra botar. Vamos fazer, eu pergunto uma sem outra lá. Ah, você que fez aí? Deixa eu botar aqui, peraí, deixa eu botar aqui. Toque de bola ou contra-ataque rápido? Comida japonesa ou comida baiana? Messi ou Cristiano Ronaldo? Eu ia perguntar Bahia ou Vitória, mas ele vai correr. Bahia ou Vitória? Bavi. Bahia ou Vitória? Bavi.